Olá, vamos para mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre como crescer no ambiente de negócios e, claro, falar sobre o empreendedorismo feminino. E para falar sobre esses temas tão importantes, a gente convidou a Márcia Santos, ela que é fundadora da Closet Collection, essa loja especializada em roupas femininas. Márcia, seja muito bem-vinda aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Obrigada, Bruno, pelo convite. Estou muito feliz em poder dividir aí, não só com você, mas com os telespectadores, a minha experiência, a minha trajetória e o quanto empreender, o quanto que as mulheres estarem à frente do empreendedorismo é importante. E eu começo então esse nosso bate-papo te perguntando como é que você vê, como é que você enxerga aí a presença das mulheres no mundo do empreendedorismo. Então, cada dia mais a gente tem observado que esse movimento feminino das mulheres ocupando posições de negócios, abrindo lá a sua loja, o seu churrasquinho, o seu salão de beleza, tem crescido cada vez mais. E isso é de uma relevância, de uma importância não só para nós mulheres, para nossa autoestima, mas também para a economia. Então hoje a gente tem grandes exemplos aqui no nosso país de mulheres que tomaram a frente e tem aí empresas com faturamentos milionários e que empregam também outras tantas mulheres, empoderando, gerando mais empregos, realizando sonhos e ajudando as famílias num todo. E dos últimos anos para cá, né, Márcia, a gente percebe o quanto as mulheres têm ganhado cada vez mais papel de destaque dentro do mundo corporativo, né? Dentro do empreendedorismo. Né? São mulheres hoje que são líderes, são gestoras, são chefes de empresas, muitas das vezes mulheres que têm dupla, tripla, dupla, tripla jornada, né? É mãe, é mulher, é filha, é líder, é dona de negócio, ou seja, vocês de fato, não vou nem falar ultimamente, mas dos últimos anos para cá vocês têm ganhado de fato cada vez mais destaque nesse mundo dos negócios, né? Na realidade, eu acho que aconteceu um movimento do qual as mulheres tiveram um desejo muito grande de ocupar os seus espaços. Isso tem um preço, tá, Bruno? Não é tão simples e tão fácil assim como às vezes a gente deixa transparecer. Como você mesmo falou, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu gosto de cuidar da minha saúde e eu ainda tenho a minha empresa com um time de mulheres, 99% praticamente são mulheres, das quais eu ainda tento fazer com que elas tenham também esse engajamento, essa força para serem felizes e administrarem isso de forma mais leve possível. E falando um pouquinho aí da sua trajetória como empreendedora, como é que começou? Conta pra gente, Márcia, como é que você veio parar nesse mundo tão promissor? Então, eu era bancária, né? Fui demitida do banco e fiquei uns 60 dias em casa, meio que sem fazer nada. E de repente aquilo foi me tomando uma ansiedade, eu fui não me reconhecendo. E falei com meu esposo, falei, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. Na época eu tinha uma rescisão, né, de aproximadamente entre 10, 12 mil reais. Eu peguei um ônibus aqui na minha cidade, que eu sou do Espírito Santo, peguei um ônibus, fui para São Paulo sem conhecer nada, nem ninguém, e comecei a vender roupa em um quarto dentro do meu apartamento. As coisas foram tomando uma proporção que durante o horário do almoço chegava várias mulheres, aí meus filhos, meu marido já não tinha privacidade e eu falei, não, é o momento de montar uma loja. E eu montei uma loja depois de um ano vendendo roupa em casa, isso há 14 anos atrás. Ficamos na loja mais ou menos uns 5 anos, revendendo outras marcas. E logo em seguida a gente sentiu uma necessidade de montar uma fábrica. Então hoje a gente produz a nossa própria roupa que a gente vende nas lojas e no site. Nós vendemos também para outras
multimarcas para outras mulheres que têm vontade de empreender. E a gente está aí com um time maravilhoso, com muitos sonhos ainda, em fazer essa empresa crescer ainda mais e ajudar a mulheres, muitas vezes, que estão perdidas ou que estão em casa ou que têm vontade de empreender, a começar um negócio bem pequenininho, bem doméstico, igual eu comecei, e hoje a gente tem um faturamento aí bem relevante no mercado. E é importante a gente reforçar isso que você acabou de falar, Márcia, de o empreendedor, a empreendedora, independentemente da área de atuação, do ramo de negócio, começar pequenininho, começar de uma forma doméstica, assim como você começou, num quarto do seu apartamento. Acaba que muitos negócios, na verdade, acabam começando em casa, né? A pessoa usa ali do espaço que tem, seja na garagem de casa, seja no quarto, como você bem fez. O importante é começar, né? Ou seja, é possível sim, muitas das vezes é uma necessidade ou uma oportunidade, né? Quem começa a empreender no Brasil, né? Mas muitas das vezes é possível sim você começar em casa, né? Sim, eu tenho uma veia empreendedora e eu só fui descobrir isso muito depois. Porque mesmo quando eu era CLT, eu viajava e eu falava assim, eu quero muito ir numa feirinha. E eu vi uma bolsa, eu vi um acessório, eu vi alguma coisa e eu falava, não, eu vou comprar para levar para vender para as minhas amigas do banco. Então hoje eu vejo que tem muitas oportunidades. Mesmo que você tenha um filho pequeno, mesmo que você ainda tenha que cuidar do marido, da sua casa, você pode fazer muitas coisas começando de forma doméstica. E usando o artifício da internet, que hoje é um canal assim maravilhoso. Eu gosto de usar um termo que eu falo que é a maior avenida, não tem nem Times Square que se compare aí à internet, e vender o seu produto em casa. É verdade. Aí a gente também fala da importância, né, do empreendedor, da empreendedora estar de fato conectado, né, conectada, se utilizando aí das redes sociais, das plataformas digitais, né, Márcia? Sim, sim, sim. Não, isso hoje, se você tem um produto que você consegue ter um alcance fora da sua cidade, a chance dele performar, ela é muito maior. Porque, por exemplo, aqui em Vitória nós já tivemos vários casos de ficarmos aí 2 meses com chuva, que o movimento do comércio era muito ruim. Mas nós, como estamos bem posicionados na internet, a gente conseguia vender para fora. Então, hoje, se você tem um produto que você consegue colocar em marketplace, no seu próprio site, fazer venda pelo WhatsApp, com certeza a chance de dar certo é 90%. Você falou que já tinha uma veia empreendedora, né? Atuava no ramo bancário, mas quando dava, né, quando podia, sempre adquiria ali algumas peças, alguns produtos, alguns itens e acabava comercializando ali entre as amigas, né, de trabalho. E muitas vezes, né, Márcia, as coisas começam assim, né? Você começa tentando ali conquistar o gosto, né, o interesse de quem está próximo de você, né? Seja amigos, seja familiar, né? Seja alguns familiares, né? Sim, eu acho que você usar do seu bom gosto, daquilo que você leva um jeito para fazer. Às vezes você é uma dona de casa e faz um bolo muito gostoso, faz um doce muito gostoso. Você vai começar a vender para os seus amigos. Depois os seus amigos vão fazer aquele boca a boca tradicional e você vai conseguir atingir novos clientes. Então, assim, eu acho que a vontade de empreender é o que a gente tem que ter na nossa veia, sabe? No nosso coração. Como vai começar? É mais ou menos assim, todo mundo começa igual você falou, meio doméstico, em casa, do jeitinho que dá. Só que as coisas às vezes vão tomando um corpo, como tomou pra mim, e hoje a gente tem uma estrutura grande, né? E confesso a você que eu nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei. Porque eu fui fazendo, dando passinho de cada vez, mas fazendo com muita vontade. E o importante é começar
pelo menos tendo uma certa afinidade, né? Porque não adianta também eu achar que aquilo vai me dar dinheiro, que vai me dar retorno financeiro, que vai me dar projeção, né? Mas se eu não gosto de fazer aquilo, eu quero vender, vamos lá, eu quero vender semijoias. Se eu não gosto de semijoias, não é para eu estar naquele negócio só pelo fato de ser uma área rentável, né? Eu tenho que, de fato, fazer o que eu gosto ou o que eu tenho afinidade, né, Márcia? Sim, Bruno, você tocou num ponto muito importante. Você se identificar com o seu trabalho, mesmo que um mês, uma semana, em algum período desse empreendimento, né, dessa venda, desse trabalho que você está se dedicando, ele não te der retorno financeiro, mas ele não te trouxe dor, porque é algo que você gosta. Então, muitas vezes a gente está em um mês de muito investimento, quando a gente vai fazer as nossas análises de resultado, a empresa não teve uma performance de lucro muito alta. Porém, é algo que eu amo fazer. Então, aquilo se torna leve. E é exatamente isso que você falou. Quando você se identifica, você se pega às vezes em casa, 9 horas da noite, jantando e ainda pesquisando aquilo, porque é algo que você gosta muito. Então fica muito mais fácil de dar certo e fica muito mais prazeroso para você. É verdade, você de fato empreendedor ou empreendedora, ou futuro empreendedor, futura empreendedora precisa buscar o que você tem de afinidade, o que você gosta de fazer. Márcia, eu só vou fazer aqui um rápido intervalo, mas é rapidinho e na volta a gente volta falando aí sobre empreendedorismo feminino, sobre o papel da mulher nesse mundo dos negócios. Ok. E para você de casa, não saia daí, é rapidinho, eu volto já já. Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre como crescer no ambiente de negócios e como também impulsionar o empreendedorismo entre as mulheres. E a gente segue aqui conversando com a Márcia Santos, ela que é a fundadora da Close Collection, essa loja especializada em roupa feminina. Márcia, você estava falando no bloco anterior justamente, né, sobre a questão da afinidade, né, você se identificar com o negócio. E é isso, né? A gente volta aqui falando nesse bloco, para essa segunda etapa aqui da nossa entrevista, do bate-papo, da importância da pessoa, de fato, ter uma certa relação, né? Um certo interesse naquela área em que ela vai atuar, né? Sim, eu acho que fica mais fácil, fica mais leve. E os resultados, eles vão aparecendo de forma mais simples, sabe? Quando você realmente gosta e faz por amor. O dinheiro, ele é importante, mas ele vai ser uma consequência do seu trabalho. Bom, você falou pra gente aqui que começou num quarto do apartamento. Como é que tá hoje a Close Collection para quem ainda não conhece? Então, hoje nós temos uma fábrica que fica aqui na Grande Vitória, né, no Espírito Santo. A gente tem um time lá de 25 funcionários. Nós temos 2 lojas em Vitória e a gente tem ainda o nosso e-commerce, que a gente vende para o Brasil e para o exterior. Hoje, o nosso produto ele é vendido tanto para o consumidor final do varejo, quanto para novas empreendedoras. Pessoas que querem montar uma loja virtual, querem montar um site ou já possuem uma multimarca e estão em busca de uma marca mais exclusiva para colocar no seu ponto de venda. Ou seja, Márcia, é um modelo de negócio que acaba dando oportunidades para outros empreendedores, né? Porque de fato você vai precisar ali de uma costureira, você vai precisar de fornecedor, ou seja, é um nicho de mercado que movimenta toda uma cadeia produtiva, né? Sim, a gente tem muitos funcionários indiretos, muitos. Costureiras, cortador, quem prega botão, quem faz silk, bordados. Então, assim, se eu fosse dar um número para a quantidade de pessoas que a Closet emprega indiretamente, né, gera renda, eu certamente não saberia te mensurar assim assertivamente. Por quê?
produção é algo muito genuíno. Às vezes você precisa de uma pessoa para fazer só um bordado em uma peça, então você não consegue ter esse profissional CLT dentro da sua empresa, então você contrata um terceirizado. Então hoje a gente tem muitas famílias e isso é algo que eu também gosto de falar, né? Eu falo que hoje existem muitas pessoas que dependem do nosso resultado, do nosso trabalho e do nosso crescimento no mercado. Voltando a falar um pouquinho lá do início, Márcia, a gente sabe o quanto é difícil tomar essa decisão, né, de você empreender, né? Porque muitas vezes a gente está ali acostumado, né, conformado com aquela situação profissional, trabalhando uma grande empresa ou em um grande grupo, né, carteira assinada, com todos os direitos. E a gente sabe o quanto é difícil você tomar essa decisão de largar o certo e trocar pelo duvidoso, né? Como a gente costuma falar, né? Sim, Bruno, eu vou ser bem franca para você. Eu passei muitos apertos, né? Eu confesso a você que durante um período eu realmente vendi o almoço para pagar a janta, tá? Porque um negócio para maturar, ele não é com um ano, dois. E nós estamos vivendo numa era que as pessoas elas querem as coisas muito imediatas, né? Mas eu passaria por tudo novamente para chegar aonde eu cheguei. Então eu me lembro perfeitamente que eu tinha um gerente da minha conta e que eu ligava para ele todos os dias. Eu falava: olha, eu preciso antecipar o cartão para pagar esse boleto, porque eu não tinha capital de giro, mas eu tinha muita coragem, eu tinha muita vontade. Então eu me dividi entre fazer sacolas e levar para as pessoas. Quando eu não tinha loja, eu pedi a algumas pessoas: você que tem um salão de beleza, eu posso expor minhas roupas aí no final de semana, que geralmente salão de beleza sexta e sábado tá sempre cheio. Uma coisa que eu sempre fiz foi me movimentar. E todo movimento que a gente faz, ele vai te gerar um resultado. Mesmo que não seja um resultado financeiro, mas ele vai te gerar no mínimo uma experiência. Dá para elencar, Márcia, dá para pontuar quais foram quais foram as principais dificuldades que você teve lá no início, na hora de você começar aquela sua jornada, né, como empreendedora? Então, eu acho assim que o capital de giro realmente foi algo assim que me faltou, porque eu não tinha. Então, assim, eu trocava cheque, eu antecipava cartão, então isso acaba que me travou um pouco. E a parte de gestão, porque quando você começa, o que que você quer? Você quer comprar e vender, você quer comprar e vender. Mas você não controla se deu lucro, se não deu lucro, quanto que você está pagando de juros numa antecipação de cartão, quantos funcionários efetivamente você precisa. Então, hoje, eu tenho um processo de gestão muito bem feito, né? Do qual, todos os meses, eu sei o quanto a minha empresa deu de lucro e o quanto eu tenho de fluxo de caixa, eu sei isso tudo. E lá atrás, muito crua, eu fui meio, usando o termo popular, dando as minhas cabeçadas. Então eu acho que capital de giro e gestão, controle financeiro, foi algo assim que eu realmente me perdi nesse início do meu empreendedorismo. Ô, Márcia, você acredita que esse setor de roupas, de vestuário, é um setor interessante para quem quer começar a empreender no Brasil? Acho que é muito interessante. Fazendo só uma observação, você precisa de saber exatamente para quem você quer vender. Porque, como eu falei anteriormente, eu comecei buscando produto para as minhas amigas. Então, eu sabia o que minhas amigas gostavam. Então, você iniciar nesse nicho e saber exatamente quem são os seus ciclos de amigos é algo que pode ser muito promissor, que pode dar muito certo. Porque certamente, quando a gente começa de forma doméstica, os nossos primeiros clientes serão os nossos amigos. Nem só de forma doméstica. Se você hoje se você tem capital para comprar uma franquia, inclusive, quando você for inaugurar essa franquia, para isso ser sucesso, você vai chamar quem? Primeiro serão os seus amigos. E os seus amigos têm que estar linkados com esse produto que você vai vender. Você alertou bem aqui, Márcia, para quem está nos assistindo, a questão do capital de giro. E aí eu te pergunto, com relação à mão de obra qualificada, você teve dificuldade ou é um modelo de negócio que o empreendedor acaba encontrando em uma certa dificuldade de recrutar, né, de escolher, de selecionar pessoas qualificadas para esse tipo
de negócio? É, há 14 anos atrás, a situação era bem diferente de hoje. O mercado sofreu uma mudança gigantesca. E hoje, realmente, a gente sofre muito com essa mão de obra. Desde a costureira até o vendedor, a gente sofre muito. O que a gente faz na empresa? A gente traz benefícios para atrair essas pessoas. Então, a gente gosta de trabalhar com um salário acima do mercado. A gente tem um plano de participação nos resultados, dos resultados anuais. A gente tem benefícios acima do que o sindicato da categoria requer, pede, solicita. Então, hoje, o empresário, ele realmente vai precisar de criar uma política de contratação e de benefícios para que ele tenha com ele os melhores funcionários do mercado. Então, na nossa empresa, por exemplo, a gente tem pouquíssima rotatividade. Eu tenho funcionários de 8 anos, de 9 anos. Eu não tenho hoje, para não falar que eu não tenho, eu acho que eu tenho uma pessoa que tem menos de 1 ano de empresa. Por quê? A gente traz esse funcionário para pertinho da gente, para pertinho da empresa, e mostra para ele da importância que é a empresa ter resultado para que ele participe desses resultados. Márcia, o nosso tempo já está chegando ao fim, mas é claro que eu não poderia deixar de pedir para você dar aquela dica valiosa, aquela mensagem de fato que vai mudar aí, ou tentar pelo menos ajudar aquela mulher que quer empreender, aquele homem que quer ser um empreendedor nato aqui no país. Que dicas você passa para essas pessoas que estão nos assistindo, pessoas que ainda têm dúvida em querer empreender? Como começar? Por onde começar? O que fazer para começar de uma forma certa, né? Com o pé direito, não começar errado. A gente sabe que muitas empresas abrem as portas aqui no Brasil, mas infelizmente elas acabam fechando as portas com menos de 2 anos, né, de existência, para que elas não façam parte dessa estatística, né, que é uma triste estatística, digamos assim, né? Não seja travado pelo seu medo. Inicie, faça um projeto, não precisa ser nada mirabolante. Não, às vezes com um caderno, um papel e uma caneta, você vai colocar ali quais são os seus objetivos, para quem você vai vender, o custo desse produto, qual o markup que você quer ganhar em cima disso. Faça o seu MEI, comece de forma certinha, organizada, tenha os seus controles, né? Mas faça e vai dando cada dia um passo, cada dia um passinho. Porque eu conheço pouquíssimos empreendedores que hoje estão bem posicionados, que saíram do 0 e foram a 100 em 1 ano. Então, a gente precisa de construir uma história e uma trajetória. E tenha paciência, que assim como deu certo para mim, que saí do banco, nunca tinha vendido nada, né? Nunca tinha vendido produto de varejo, vendia produto bancário, mas não vendia produto palpável, varejo. Deu certo, por que não vai dar certo para você? Tenha coragem e vai. Fundamental isso aí que você falou, se formalizar, né? Se profissionalizar, ou seja, se legalizar, né? Se tornar de fato um microempreendedor individual, né? Porque a gente sabe que a pessoa empreendedora, quando ela é MEI, de várias oportunidades de negócios, né? Acesso a crédito, né? Taxas de juros mais baixas, são pontos que super relevantes que, de fato, para quem é MEI, para quem é microempreendedor no país, são vantagens que só ele vai poder ter, né, Márcia? Exatamente. Então, você está com o seu processo certinho, é o que você falou. Você, inclusive, pode conseguir um capital de giro inicial, mesmo que seja R$5.000, R$3.000, mas tendo o seu mês, estando bem organizada a sua empresa, é o primeiro passo para o negócio dar certo. Perfeito. Márcia Santos, foi um prazer conversar com você aqui, conhecer um pouquinho da sua trajetória. Ela que é fundadora da Closet Collection, essa loja especializada em roupas femininas, que já está com a marca presente em todo o país, virtualmente falando, mas que no Espírito Santo, lá em Vitória do Espírito Santo, já é um fenômeno. Márcia, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação conosco.
Obrigada a vocês. Muito obrigada por estar aqui e que nós, mulheres, possamos dominar ainda mais esse mundo, tá? Com certeza. Obrigado, Márcia. Obrigada. E para você de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.